Olá, pessoal. Aqui é o Magno Alves Cavalcante. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse é o vídeo com a segunda parte, a continuação do processo para distribuição segura de um documento entre vários destinatários. Então, no vídeo anterior, nós apresentamos o objetivo, que é o processo de distribuição segura de um documento digital, usando recursos de criptografia simétrica e assimétrica para garantir confidencialidade, integridade e não repúdio. Conversamos sobre os requisitos necessários a esse processo. Falamos sobre o processo de distribuição geral, que é a emissão, a validação, a leitura e a revogação. Também conversamos sobre a parte de segurança, os conceitos de confidencialidade, como ela é atingida nesse processo, a questão da integridade, como ela é garantida pelos hashes, e o não repúdio, que é garantido pelas assinaturas criptográficas. Falamos sobre recursos do sistema, a questão da criptografia simétrica usando o algoritmo AES, como o AES se posiciona em relação ao tempo exigido para a decriptação, aí uma referência ao livro de Stalins, a questão do hash, e por que nós estamos trabalhando com o hash 256 e a comparação dele com os outros tipos de hash que existem na literatura e implementados em várias bibliotecas. Falamos sobre a parte da criptografia assimétrica, a questão da criptografia por curvas elípticas e como ela é trabalhada no OpenPGP, a referência do NIST, comparando criptografia simétrica de AES com criptografia assimétrica, inclusive com curvas elípticas e RSA. O OpenPGP, a escolha da curva SecP256K1 para esse caso, o nosso algoritmo de criptografia para emissão, para envio do documento para o repositório, o algoritmo para o recebimento, ou seja, para a leitura, decriptografia e leitura do documento que está no repositório de maneira criptografada, a organização dos dados do arquivo no modelo JSON, os parâmetros, os valores, etc., data, a questão do user, validator, revoke, recipients, os hashes, etc. Falamos sobre a criptografia da mensagem em si, que é o arquivo, que a gente criptografou não só o arquivo, como os metadados do arquivo para servirem de referência posterior. Conversamos sobre o Merkle Root, como ele é montado a partir dos dados da emissão, do issuer, e o que o validador valida e o que ele produz no final, inclusive a produção de um Merkle Root pelo validador. E a questão do destinatário, o que ele valida quando ele vai ler o documento. Então, ele tem que validar tanto a parte do issuer do emissor, quanto a parte do validador, quando ele vai ler o documento. E vamos falar agora da demonstração. Eu vou dar um overview para vocês da geração dos wallets, os módulos de organização dos dados e a codificação em si. A questão de geração dos números aleatórios e a emissão do documento. Então vamos para o código-fonte em si, que está no Visual Code. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá no Visual Code. Esse aqui é o Visual Code, com o projeto já organizado aqui do lado esquerdo. Como nós fizemos para gerar as wallets? As wallets foram geradas utilizando o próprio PGP. Então, tem um código que nós escrevemos para a geração dessas wallets. Eu vou dar um zoom aqui um pouquinho maior. Esse código aqui, ele tem a referência, ou seja, a codificação dele lá, o que é requerido, toda a parte do JavaScript, o modelo de curva que nós escolhemos, a biblioteca do OpenPGP, e nós definimos aqui os parâmetros básicos dos usuários, que é o nome, a organização, o e-mail, uma passphrase para ser usada de maneira geral. Reparem que a chave pública e a chave privada estão indefinidas, porque elas vão ser definidas pela própria biblioteca posteriormente. Os dados de Alice, Bob, que é da organização Ticuna, Susan, que é da organização Ticuna também,
e TED, que é da organização Chavante. Em seguida, tem o código que gera cada bloco deles. No caso aqui, nós estamos trabalhando e vamos gerar os dados da Alice, né? Embaixo, os dados de Bob. Observem que eu pego os dados dele, tem um tipo de curva, etc. Todos esses são parâmetros direto para o método do OpenPGP, que já faz a geração da chave. Ele já gera imediatamente e a saída está aqui embaixo, né? A gente faz a saída no arquivo JSON gravando no sistema, aqui, o write file sync gravando no sistema. Né? A geração da wallet da Susan e a geração da wallet do TED. Então vamos dar uma olhada nessas wallets aqui, para ver como é que elas estão configuradas. A wallet da Alice, os dados dela estão aqui. Vamos tentar dar uma formatada aqui para ver se melhora um pouquinho, mas já está formatado. Então, usuários. Essa é uma wallet, a wallet fica na máquina do usuário privativa dele. Essa wallet não circula pela rede, pelo canal público. Então, não tem problema da passphrase e da chave privada dele, que está armazenada aqui no Private Armory, ficarem armazenados aqui nessa máquina. Todas as wallets foram geradas e as wallets servem de referência para a gente poder trabalhar, né? Para a gente poder executar o algoritmo. Qual é o documento que a gente vai criptografar? O documento é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Foi um documento que eu obtive na internet recentemente. O documento aqui é um boletim do Exército de 15 de 2020. Ele é de 9 de abril de 2020, então isso aí também serve como referência em relação à data que a gente está fazendo esse vídeo. Esse documento tem 54 páginas e ele é que vai ser alvo da criptografia que a gente vai embutir no sistema. Falando sobre a execução em si, né? Então, já vamos guardar aqui como informação. Eu tenho o resultado de uma execução anterior, que eu vou mostrar para vocês. A execução anterior gerou esse arquivo aqui, o block data, isso e .json. Ele está aparecendo assim, mas eu vou dar uma formatada nele. Vamos ver se ele aparece um pouquinho melhor para vocês. Aqui ele já apareceu melhor. Dá para ver o date time dele, né? Foi gerado dia 21/4. A assinatura sobre a data hora, essa assinatura que foi aplicada pelo emissor. Os dados do emissor. A chave pública do emissor. Reparem que a chave privada do emissor não está aqui no documento. A passphrase também não está no documento. Eu tenho aqui o hash da chave pública do emissor e a assinatura sobre as informações dele mesmo, ou seja, o emissor assina as próprias informações. Observem que o validador e revogador estão vazios, porque ainda não passou por esse processo. E a gente tem aqui os destinatários, que são o Bob, que é da organização Ticuna. Ele tem essa chave aqui pública, né? Que tem um hash. E a senha e o vetor de inicialização, que a gente comentou antes, ambos estão criptografados e ficam gravados aqui. Eles foram criptografados usando o quê? Usando o algoritmo AES 256-CBC com uma senha gerada aleatoriamente e um vetor de inicialização gerado aleatoriamente, que eu não tenho a mínima ideia de quais são, porque eles mudam o tempo todo, toda vez que a gente roda esse algoritmo aqui. Aqui é o outro usuário, o TED, que também é destinatário, né? E a própria Alice. A Alice, como ela emitiu, ela também é uma destinatária do documento, porque se ela emitiu, ela fica como destinatária para ela poder abrir com a chave privada dela, porque senão ela não vai conseguir abrir depois. Então, a Alice manda também, no mínimo, para ela mesma, para ela poder abrir esse documento posteriormente, né? E as informações dos recipientes, a assinatura do emissor sobre o resto dos recipientes, e a mensagem criptografada. Reparem que a mensagem está aqui, ó, o nome do arquivo, que está totalmente criptografado, o tipo do arquivo, a extensão, o tamanho do arquivo e a assinatura do hash, né, o hash o arquivo, em cima dele é aplicado o hash é assinado pelo emissor e essa assinatura ela é criptografada. Logo abaixo tem a mensagem, vocês podem verificar que a mensagem está criptografada. As informações da mensagem aqui estão sequenciadas, elas estão armazenadas, criptografadas e com formato base 64
para poder facilitar a serialização por strings. Após a mensagem, tem todo um trechão grandão aqui, né, que a gente tem que fazer scroll. Após a mensagem, então, nós temos o tipo de transporte, que é o encrypted, e o Merkle root do ISUE, gerado pelo cálculo, que é a concatenação daqueles dados que a gente já demonstrou para vocês, e a aplicação de um hash em cima desses dados. Revisitando essa questão, né, do Merkle root, né, voltando lá no ISUE, eu tenho a aplicação de um hash. Esse hash é sobre a concatenação da data hora de emissão, a assinatura sobre a data hora, o hash da chave pública do emissor, o hash dos recipients, dos destinatários, e a assinatura sobre o hash dos recipientes, assinado. Além disso, a string, que é o hash assinado e criptografado da mensagem que está criptografada, para garantir que o que a gente está colocando lá no sistema de back-end esteja íntegro quando ele for verificado. Voltando para o arquivo gerado, esse aqui foi o arquivo gerado, nós vamos apagar os arquivos que foram gerados anteriormente e fazer uma execução limpa e completa de tudo que está dentro aqui do sistema. Nós vamos executar o processo completamente. Então vamos apagar esse cara aqui. Vamos apagar o que foi gerado pelo Revoked. Vamos apagar o que tem sido validado anteriormente. E vamos fazer uma execução completa. Eu vou aproveitar o terminal aqui do próprio Visual Code para poder executar para vocês. Então, o arquivo já está pré-parametrizado. Observem que aqui do lado esquerdo vai aparecer aquele JSON. O que ele soltou de log na tela é o que eu mandei ele imprimir na console como informações. Então, essa execução nesse momento agora, né? Reparem o horário, são 16h40. Ele gerou aquele JSON lá. Né? O JSON está um pouco desorganizado, porque ele foi gerado serializado. Nós vamos dar uma organizada nele, formatar aqui, ele vai aparecer para a gente. A data hora está aqui, gerada para a gente. Essa data hora, se vocês observarem aqui, 19h40, que ela está no formato GMT0, que é o ISO, né? Com referência à hora Zulu. E aqui está o documento todo gerado, o JSON todo gerado e o documento criptografado logo abaixo. Ah, mas como é que eu sei que documento é esse? Eu disse para vocês que esse aqui é o documento criptografado, certo? Esse aqui é só o início dele, do arquivo criptografado em si. Eu aproveitei essa execução e durante a execução, antes da gente criptografar o arquivo, a gente faz uma conversão dele para base 64 para poder fazer a serialização do arquivo. Vou mostrar para vocês aqui esse arquivo em base 64. Esse aqui é o arquivo em base 64. Reparem que ele tem toda uma estrutura diferente do que está na mensagem aqui. Ó. Aqui é a mensagem devidamente criptografada pelo AES. Aqui é o arquivo base 64 que foi gerado a partir do binário e antes da criptografia. Essa informação é importante para a gente poder verificar depois no final, quando formos decriptografar o arquivo para leitura, para verificar e comparar o que está aqui com o que está sendo gerado no final. Ah, mas vamos seguir o processo. Como é que está acontecendo esse processo aqui? A primeira parte que a gente gerou foi o documento de emissão, o ISUE, né? O emissor. Mas como é que eu garanto que esse documento foi emitido, né? Porque eu tenho as informações do emissor aqui, não tenho as informações do validador nem do revogador, e lá no final o estado do documento atual é emitido. Vamos agora processar a validação. Processar a validação. Já vou usar o que já está pré-programado. Rodava a validação. Esse hash que ele gera aqui, né, esse hash não, essa assinatura, né, são informações do validator input, que ele carrega o wallet para poder, a wallet do validator, para poder fazer o processamento, usando a chave secreta do validator, para poder fazer as assinaturas, etc.
E ele gerou o MAC root do validador. Ah, mas cadê o arquivo? Está aqui, ó. O arquivo validado. Vamos dar uma olhada nesse arquivo. Temos que acertar o formato dele também, para poder ficar mais fácil para a gente poder ler. A data hora de emissão, data hora de validação, a assinatura aplicada sobre a data hora de emissão, a assinatura aplicada sobre a data hora de validação. Essas assinaturas aqui, elas também são checadas pelo leitor do documento, pelo destinatário que vai ler o documento no final. As informações do emissor, né, as informações do validador estão aqui presentes. Do revoker não tem nada, porque o documento não foi revogado ainda. E os destinatários, está aqui, ó, Bob, né, o próprio Ted e a Alice. Então, quem é o emissor? Recapitulando, né? Voltando lá no topo. O emissor quem é? É a Alice. A Alice é o emissor. Reparem quem é o validador, é a Susan. Né? Então, a Susan é outra entidade, ela tem outra chave pública, ela é de outra organização. No caso aqui, né, a Alice é da organização Guarani tem o e-mail alice@guarani.blockchain.biz. E a Susan é da organização Ticuna, ela tem o e-mail susan@ticuna.blockchain.biz. Quem são os destinatários? São o Bob, da organização Ticuna, o Ted, da organização Chavante, e a própria Alice, da organização Guarani, para ela poder ler depois, se ela precisar, o arquivo. Ok? Então, esse aqui foi o arquivo validado. Né? Vamos executar agora a decriptografia e leitura do arquivo. Né? O arquivo foi escrito com esse nome aqui, esse é um prefixo que a gente adotou. Reparem que o nome anterior do arquivo está aqui, ó, no finalzinho. Mas adotamos de escrever o nome do prefixo dele também no início para poder diferenciar o arquivo. E na decriptografia, a gente pegou as informações, né? Se o documento está lido, como é que está, etc. E aqui, ó, o tamanho do arquivo, o tipo de arquivo, né, que é a extensão, o tipo de arquivo, o nome do arquivo original e etc. Ah, o que ele gerou no final? Reparem que os JSONs continuam aqui, o issue e o validate, porque o validate é a referência. Mas o que ele gerou? Lembre que eu tinha falado para vocês que na emissão era gerado um base 64 do arquivo antes dele ser criptografado. É esse issue aqui. Né? Reparem que ele tem esse conteúdo. Né? Vamos comparar com o que está criptografado. Reparem que aqui começa o conteúdo do arquivo que está criptografado lá no JSON. E o que ele gerou no final? Antes de fazer a serialização do arquivo em disco, eu também avalio esse base 64, é o mesmo base 64. Então aqui eu tenho, vou abrir aqui do lado para vocês poderem ver. O arquivo é o mesmo, ó. JB, né? Tá aqui do lado, tá, as informações de base 64 estão todas aqui direitinhas, iguais, não tem diferença de um para o outro. Isso aqui é para demonstrar para vocês que realmente o arquivo está sendo criptografado, não é simplesmente uma cópia. Que eu poderia estar fraudando o protótipo, fazendo alguma coisa aqui por baixo que as pessoas não soubessem. Né? Mas os dados estão aqui, eles servem para comprovar a execução do protótipo. Ah, mas o arquivo gerado, ele, como é que ele está? Né? Como é que ele vai aparecer no disco? Sim, vamos mostrar para vocês aqui no disco. Ó. Nós temos aqui o arquivo original, que é esse BE 1520, de 13 de abril, né? Com essa data hora, tem 364,2 KB. E o arquivo gerado, 364,2 KB, com data de hoje, 16h45. Vamos abrir o arquivo gerado? Vamos. Opa, abriu. É o mesmo arquivo que o original. Né? Então, aqui, ó, o original, estamos abrindo, abrimos o original, e o arquivo criptografado está aqui. A diferença unicamente, arquivo decriptografado está aqui, a diferença unicamente é o nome dos arquivos, que o arquivo criptografado ele tem o nome do arquivo, o nome, desculpe, a data hora como prefixo do nome do arquivo. E a revogação?
né? Onde é que está a revogação? Como é que está a revogação? Atualmente o estado é validate. Vamos revogar esse arquivo, né? O estado dele é validate. Abrir o bloco data validate.json, o estado dele é validate, que é o último arquivo. Vamos proceder à revogação. Na revogação, eu executo o revoke. Ele faz algumas verificações de Merkle root, né? O que tem, qual é o Merkle root correspondente, e procede à validação. A validação gera no final um JSON. Esse JSON aqui também é o JSON completo. E ele vai ser gravado. E então os dados de emissão, validação e revogação e as respectivas assinaturas de quem fez isso, de quem atuou para fazer essas ações aqui. Os dados do emissor, os dados do validador e os dados do revogador, do revoker, estão todos aqui. Reparem que o revoker, nesse caso, foi a Susan. A Susan era o validador. Ela foi o validador. Uma observação importante, porque eu estou adotando arquivos JSON com nomes diferentes? Porque eu estou fazendo um protótipo no desktop e eu precisava inspecionar todos os arquivos aqui no nosso ambiente. No sistema real, eu poderia sobrescrever, usar um único nome de arquivo e sobrescrever o arquivo que está lá no sistema serializado com o novo arquivo JSON que eu gerei. Então, eu importo o arquivo do sistema serializado, faço o tratamento, exporto e gravo no sistema serializado. Então, o último estado que ficaria no sistema serializado, lá do sistema de retaguarda, seria, nesse caso agora, o arquivo no estado revogado. Certo? Vamos inspecionar agora, então, os módulos de dados e o código-fonte em si, já que a gente já executou essa parte aqui do processo em si. Vamos dar uma olhadinha como está, né? Deixa eu fechar aqui os documentos, né? Vamos dar uma olhada agora na biblioteca que eu falei para vocês. Então, eu criei um arquivo de tipo biblioteca, digamos assim. Esse arquivo encapsula várias funções do OpenPGP para facilitar a nossa vida. Então, aqui, esse módulo, né, CryptoKey e util, ele encapsula um método que eu chamo de encrypt message, que ele recebe, quem envia, recebe a mensagem do texto em claro, né, e recebe o destinatário. E faz a parte da encriptação dessa mensagem por curvas elípticas usando as informações. Então, nós temos as funções todas aqui para gerar essa criptografia. Ele retorna o texto cifrado, o texto criptografado, a partir dessas entradas, né, do emissor, de quem envia e do destinatário. Porque no caso do destinatário, ele vai usar, né, a chave pública do destinatário para poder criptografar. Tem o método de assinatura da mensagem, que ele leva em consideração uma persona. A persona é quem assina, quem detém a chave privada, né, para poder fazer isso, e a mensagem em si, que será assinada. O que será assinado aqui? Nesse caso, a variável chama-se clear message por uma questão de padronização. Somente isso. No final, ele gera uma assinatura detached. O que é uma assinatura detached? Ela depende, para validação, de ter a mensagem que a originou. Então, nós dependemos, para a validação dela, da chave pública, desculpem, da chave pública da persona que gerou a assinatura, do objeto em si, do texto que foi assinado e da assinatura gerada, para poder verificar a assinatura. O outro método que a gente criou foi o decrypt message. Esse decrypt message funciona decriptografando por sistema de chave pública, onde tem a identidade do recebedor com sua chave pública e a mensagem encriptada que ele vai desencriptar. Está aqui o método decrypt do OpenPGP. Temos também um método que a gente criou aqui para verificação da mensagem assinada, né, onde eu passo a mensagem em claro, a mensagem que foi assinada, o que foi assinado, a assinatura em si e as informações sobre o indivíduo, a pessoa que assinou aquela mensagem. No caso, ele vai utilizar deste indivíduo aqui a chave pública. Então, ele vai pegar a chave pública desse indivíduo aqui, a assinatura
e a mensagem que foi assinada e vai fazer a verificação. Então, a verificação é um processo feito pelo próprio OpenPGP, né? E aí tem o resultado que ele manda para a gente aqui. Então, eu estou aproveitando os métodos do OpenPGP, eu os encapsulei em métodos do meu sistema para poder facilitar o uso no meu sistema do protótipo. Tem os métodos base encode 64 e base decode 64 para fazer a codificação base 64 e a decodificação, e um método para teste de datas, né? Como eu estou trabalhando com datas, eu tenho que verificar se a data atual, se eu tenho uma data gravada já no sistema, a data gravada no sistema, ela tem que ser mais antiga que a minha data atual. Ela não pode ser mais nova. Então, eu faço um teste de datas na validação daquelas datas de emissão, de validação do documento, etc. Eu uso esse método aqui para poder fazer a validação das datas no sistema. Temos os métodos que geram os JSONs, né? Os objetos que geram os JSONs, como, por exemplo, o bean user. Né? O bean user ele carrega, tem o user ID, as chaves, a passphrase, o public ID, password, vetor de inicialização, etc., como atributos desse bean user que nós trabalhamos no sistema. Ele tem os métodos dele específicos, etc. Até eu chamo a atenção para alguns métodos utilitários que ele tem, que é o generate hash for public ID, no qual o método pega a chave pública do usuário e gera um hash, aplica um hash e gera o hash, para colocar num atributo, que é o public ID. Então, esse processo aqui é o processo que gera o hash. De onde vem esse hash aqui? Vem da biblioteca Crypto. Essa biblioteca Crypto, ela é do próprio, está aqui em cima, ela é importada, né, na linha 4, do próprio Node.js. Então, voltando para o método lá, né? Além disso, eu tenho o generate hash from user infos, onde ele concatena o nome do usuário, o nome, a organização, o e-mail e a public ID. Concatenando tudo isso, ele vai fazer uma assinatura, né, posterior. Então, gerei o hash. A partir do hash, ele vai gerar a assinatura sobre esse hash. Tá? Essa assinatura, depois, ser usada. Né? Então, gerou o hash. Está aqui o hash. A partir do hash, ele coloca no buffer para pegar esse hash e assinar. Esse aqui é o método de assinatura que eu estou utilizando. Então, o usuário, objeto a ser assinado, é gerada uma assinatura que é colocada no próprio usuário lá para garantir que as informações do usuário não foram falsificadas. Eu vou mostrar um outro objeto aqui, uma outra classe, digamos assim, que gera objetos, que é o datablock. O datablock encapsula as informações que vão para o JSON. A data de emissão, data de validação, revogação, todos os elementos que estão lá no JSON são aplicáveis aqui, né? O issuer, validator, revoke, os recipients, etc. O cálculo do Merkle issuer e tudo mais, né? Então, aqui tem os construtores, né? Eu tenho um outro elemento que eu uso aqui para construir um bloco básico a partir da deserialização, construir um objeto desse aqui do zero. Tem o cálculo do Merkle root issuer, onde tem a concatenação dos dados. Vocês podem ver aí da linha 100 até a linha 105 quais são os dados selecionados e como eles são concatenados. Na linha 110 é criado um hash, ou a fábrica de hash. Na linha 111 é criado um buffer para isso poder ser passado no hash. E na linha 112 é gerado o hash. Esse hash é retornado como resultado do Merkle root issuer. Já o Merkle root validator, ele usa a informação do Merkle root issuer. Está aqui a informação do Merkle root issuer. Então, se alguém quiser alterar, se algum atacante quiser alterar o Merkle root validator, ele vai ter que obrigatoriamente alterar o Merkle root issuer. O que vai... Desculpa, ele vai ter que obrigatoriamente alterar o Merkle root issuer, o que vai complicar ainda mais para ele. Ou seja, ele tem que alterar toda a cadeia de hashes, processar todo o cálculo para poder conseguir forjar, o que fica muito difícil para ele poder tratar isso. Muito difícil porque envolve muito cálculo, muita coisa para poder quebrar em sequência, né? Então, a probabilidade de quebra, elas vão se multiplicando umas sobre as outras.
fica cada vez mais difícil de quebrar, por causa dessa soma de probabilidade de quebra dos hashes. Soma não, né? Da multiplicação da probabilidade de quebra dos hashes. E as datas, etc. Então, as outras informações do objeto estão aqui colocadas, né? Tá, mas e o código em si? O código de emissão, como é que tá? Então, eu vou mostrar para vocês o código de emissão aqui. Esse código de emissão, ele tem, vamos até o final aqui, cerca de 300 linhas, né? Vamos lá, ó. Até o final, 330 linhas, né? As bibliotecas requeridas, FS, PF, MEF. Aqui são minhas constantes, uma série de constantes que eu implemento e uso, né? A hexa, etc. O algoritmo de AES. Se eu quiser usar a curva elíptica, a configuração dela, a minha biblioteca de utilitários de criptografia, os objetos para poder a referência das classes que vão gerar os objetos que eu vou tratar aqui, né? E questões de o nome do arquivo. Reparem aqui o nome do arquivo que serviu de referência, a wallet do emissor e o documento de output, né? De output da emissão, que é o JSON. Então, a função aqui tem uma função que a gente criou, que é o getDestinations, que é para criar os destinos, só para um mapper aqui que cria os destinos de maneira fácil. Normalmente esses destinatários eles viriam com um array de algum outro lugar, alguma outra escolha. Como nós estamos lidando com uma programação em JavaScript aqui do Node, a gente criou isso aqui para poder fazer a prova de conceito no protótipo. Esse getDestinations ele retorna um array, esse array retorna um array de destinatários, onde cada elemento do array é uma wallet sem, logicamente, as chaves privadas do destinatário lá. E o processamento, né? Vamos ao processamento em si. O processamento aqui começa na linha 126, onde é lido a wallet, tem os testes da wallet, né? Eu crio o usuário, pego os destinatários, tem questões de configuração do documento, a gente lê o documento, né? Lê o documento, e ao ler o documento a gente faz uma conversão dele para a base 64. Essa conversão aqui, ó, nessa linha 155, base 64. Isso é necessário para que a gente possa transformar o documento de binário para um modelo que possa ser lido ou traduzido em strings pelo JavaScript, para que possa ser serializado, etc. Porque o JavaScript ele tem uma dificuldade grande para trabalhar com binário, então é melhor trabalhar com base 64 nele para poder serializar e deserializar e fazer alguma aplicação de criptografia, né? Reparem que logo em seguida eu escrevo o arquivo no disco, ó, justamente para poder registrar que o que eu li em base 64 está aqui. É aquele arquivo que eu mostrei para vocês anteriormente. Esse arquivo aqui é esse aqui, ó, aberto, que eu mostrei para vocês. Acho que vocês devem lembrar bem. Voltando à emissão, né? Opa, abri o arquivo errado aqui. Voltando à emissão, né? Tem a criação dos hashes, né? Toda a documentação tá disponível, e as assinaturas, o que é gerado. Opa, aqui na linha 174. Reparem que na linha 174 a gente gera randomicamente a senha que vai ser utilizada no AES 256CBC, né? Essa senha depois era passada para um base 64, porque ela vai ser criptografada como base 64. Porque essa senha aqui ela gera um random bytes de binário, ele gera uma sequência binária que eu não tenho a mínima ideia aleatoriamente de qual é. Em seguida também tem o random bytes do init vector, do vetor de inicialização, na linha 181, né? Então também é gerado randomicamente. Esses dois elementos são utilizados para quê? Para criar um algoritmo de cifra AES, usando a biblioteca do próprio Node.js. Então ele cria a cifra usando o algoritmo, que é o AES256CBC, a partir da senha e a partir do vetor de inicialização. Uma vez criado essa cifra, passa-se a cifragem dos elementos da mensagem. E aí é cifrado a mensagem em si, que foi transformada em base 64, o resto da mensagem, né, que já foi assinado pelo issuer lá antes disso, né? Então a mensagem em si, que é o arquivo, ele tem um hash, esse hash foi assinado e a gente vai criptografar
essa assinatura que foi feita sobre o hash. E aí, encriptamos os metadados da mensagem, né? O PF, né? Vamos a parte da criptografia, né? Como cifra, a gente o nome do arquivo, o tipo do arquivo, a extensão, a quantidade de bytes, file size do arquivo, e tudo isso é agregado em um único objeto que é o file message. Então nós criamos um objeto do tipo file message e configuramos tudo o conteúdo dele. Posteriormente, passamos à preparação do array de destinatários. Então, nós pegamos o array de destinatários, né? Está lá o array de destinatários, e fazemos uma iteração, né? Então, eu tenho um método que a gente criou aqui dentro, o prepare recipiente to add persona, que ele é utilizado para preparar a adição. O JavaScript permite isso, que você crie dentro do seu código uma função, aqui na linha 245 um exemplo, e essa função ela é chamada dentro do seu próprio código, é um método dentro de outro próprio método, né? Passando essa função aqui, o que a gente tem? A gente tem um for na lista de destinatários, onde em cada linha do for ele passa por um destinatário e ele prepara o recipiente para ser adicionado no conjunto de destinatários. O que ele faz é aquela função lá, né? Cria o usuário, prepara o hash de destino, né? Então, esse é o hash dos recipientes, que é todo mundo que passa aqui, ele acumula nesse hash para depois ser assinado. E tem esse pedaço aqui, ó, que é a encriptação da senha. Então, a gente encripta a senha como base 64, ou seja, primeiro a senha foi codificada como base 64. Em seguida, ela é encriptada, usando o algoritmo de encriptação por curvas elípticas a partir da chave pública do destinatário. Então, o recipiente, o destinatário está aqui, né? E aí a gente seta ele. A mesma coisa é feita com o init vector. Então, ele é o vetor de inicialização codificado com base 64, ele é encriptado aqui e depois adicionado ao conjunto do recipiente. Reparem que a gente força a anulação aqui da passphrase e da chave privada para evitar qualquer problema no arquivo JSON. É uma prevenção quanto a dados privados dentro do bloco. Então, esse aqui foi o método que executou a preparação. E em seguida tem a criação do hash. Esse hash aqui é o hash do hash. A gente acumulou o buffer de hash de destinos, né? Então a cada execução do loop de destino, passa-se a uma acumulação do que? Do hash da chave pública do destinatário. Então nós fazemos uma concatenação, né? uma concatenação de todos os hashes das chaves públicas dos destinatários. Essa concatenação é acumulada nessa variável aqui, e essa variável depois é passada um hash em cima dela. Ela é passada um hash para gerar um outro hash, e esse hash depois ele é assinado, né? Então tem o hash dos recipientes, depois esse hash aqui vai ser assinado pelo validator. Set recipientes hash. Então os recipientes e o hash dos recipientes. E aí a gente vai trabalhar a adição do issuer. O issuer é adicionar o issuer naquele bloco lá de mensagens, né? Então, o que a gente faz para adicionar ele? Eu pego o resto dos recipientes e fazemos a assinatura dele. Está aqui a assinatura do resto dos recipientes e configuramos no bloco de dados, que é o dado que vai sair lá no JSON. A data, né? A data de emissão dele, né? Do registro do documento, e os demais, o resto sobre a data, o tratamento sobre ela, a assinatura sobre ela, os demais dados, etc. Todos eles são colocados dentro do pacote de dados, do bloco de dados que vai ser gravado lá. Nesse ponto aqui é calculado o McElroot issuer, que também é adicionado dentro do bloco de dados. Ele retorna o bloco de dados. Ao retornar o bloco de dados, né, naquele pedaço no finalzinho lá, né, vou passar de novo para vocês. Então ele processa para adicionar o usuário, o emissor, passando como parâmetros o próprio emissor e o bloco de dados. Ele retorna o bloco de dados
Esse bloco de dados aqui, ele passa por um stringify, né, que é uma transformação do modelo de objeto para string, no tipo JSON, e ele é gravado no disco com aquela configuração lá que a gente passou para vocês. Essa aqui é a execução da emissão, né? Vamos verificar e inspecionar o código da validação. O código da validação está aqui. Vamos direto ao ponto dele. O main que eu criei para ele. Então, o principal ponto de execução dele é o main. Que método é esse o main, né? O main faz o que? Ele deserializa o JSON. JSON é aquele do issue. E começa a fazer a validação dele. Pega o bloco, pega o status, né? Verifica a parte do issue. Ele faz a validação do issue. Está aqui nesse pedaço. Vou mostrar para você a validação do issue envolve verificar o issue, verificar se está íntegro, se ele não for alterado, verificar os recipientes assinados pelo issue, verificar a data hora e fazer um recálculo do Merkle root do issue para comparar, aqui na linha 155 é comparado o código para verificar se o Merkle root foi alterado ou não. Estando tudo ok, ele vai retornar true, né? E aí o processo de validação passa adiante. Tô voltando para a linha, né? Nós estávamos aqui no pedaço da linha 267, né? Onde verificou o issuer, tudo ok, né? Ele passa para a questão da validação, né? Cria o bloco de validação, né? Lê a wallet do validador, valida, né? Se o validador é nulo ou é indefinido, faz o tratamento do validador, verifica se o validador é o emissor ou não, se for igual ele para aqui mesmo e processa aí os dados de validação, né? E processou os dados de validação, que são semelhantes ao do issuer, o arquivo escrito no disco. Vamos ao decriptografia read, né? Como é que acontece? A ideia também é a mesma. A gente tem o método main. Esse método main ele é executado. Reparem esse try catch aqui. Ele é um método assíncrono. Essa configuração aqui de assincronicidade era para facilitar, na verdade, o contrário, a sincronia dos outros métodos assíncronos que existem. E ela é refletida no final, aqui quando a gente encapsula o main com o den. Isso aqui é um modo de trabalhar em JavaScript para poder sincronizar métodos assíncronos, né? Então, o que tem no main do read, do decrypt and read, né? Ele lê o documento, verifica qual é o status, né? Pega o status do que foi serializado de volta, verifica se o status é validado, se o documento não tiver sido validado ainda, ele interrompe o processamento, né? Verifica o issue, questão do issue, valida o issue, valida o validator, a abordagem é a mesma do issue, passando pelo issue e pelo validator, né? Carrega-se a wallet de quem está lendo, ou seja, para verificar se a pessoa que está lendo está na lista de destinatários. Carrega os dados dele, todo esse pedaço aqui é para carregar os dados dele. E depois faz uma iteração no array de destinatários, para verificar se ele corresponde, se ele está dentro. Se ele está dentro, né, ou seja, se ele corresponde ao público ID que está lá e o e-mail dele corresponde ao e-mail que ele está lá, opa, ele está dentro da lista. Lembrando que o public ID é o hash da chave pública daquele usuário, né? Ou seja, eu, usuário, carreguei minha wallet, a minha wallet está aqui dentro, né? Agora eu vou partir para fazer a configuração. Que configuração é essa? Minha configuração de password init vector para tentar fazer a decriptografia. Se não, eu não acho aqui, né? Não achei, não achei e paro por aqui. Continuando o processo, pega essa mensagem, faz a decriptografia da mensagem, desculpem, faz a decriptografia da senha, né? De quem está lendo, do reader, né? Faz a decriptografia do vetor de inicialização e, usando esses dois dados, faz a desencriptação, usando o AES, né? Do que foi encriptado anteriormente, ou seja,
Usando o algoritmo, a senha e o vetor de inicialização, que foram desencriptados a partir do algoritmo assíncrono, a gente criou a cifra, agora criou a decifração e vamos executar a decifração em cima da mensagem em si, para poder pegar o que estava de mensagem encriptada lá. E aí é feito a decifração em si. É todo esse bloco aqui, ó, que vai gerar a mensagem, o arquivo de mensagem no formato base 64. Aí vão me perguntar a seguinte, e se um atacante se apoderou da chave pública do destinatário, do e-mail do destinatário, etc. Ele vai conseguir fazer a desencriptação? Ele não vai, por quê? Porque ele precisa da chave privada do destinatário, que foi codificada, da chave privada do destinatário, para decodificar o que foi criptografado com a chave pública dele. É o princípio da criptografia num sistema assimétrico. Então, a senha que está lá no arquivo e o vetor de inicialização que está lá, os dois no JSON, eles foram criptografados. Foram criptografados antes pelo sistema assimétrico, usando a chave pública do destinatário. Aqui, o destinatário é o reader. Ele é o reader. Então, somente quem no reader tiver a chave privada é que vai conseguir decriptografar. Prova disso é o método. Vamos dar uma olhadinha nesse método aqui, o decrypt message. A primeira coisa que ele faz aqui é pegar a private key. Para poder usar essa private key, para poder ler o conteúdo e fazer a decriptografia. Senão, ele não vai conseguir fazer a decriptografia a partir da private key do destinatário, de quem está lendo a mensagem. Né? Vamos voltar lá. Se o atacante, somente com a chave pública, com o e-mail do destinatário, mas sem a chave privada, tentar fazer essa decriptografia aqui, né? Ele não vai conseguir também, por consequência, ter acesso à chave e ao vetor de inicialização que vão ser usados para poder decriptografar o arquivo de mensagem em si. Então, continuando aqui a partir da linha 417, né? É criada o decifrador baseado em AES e na senha e no vetor de inicialização, e as informações do arquivo são passadas nesse decifrador. Eu iluminei aqui para vocês, cada informação é passada nesse decifrador aqui para serem decifradas e aparecerem na console. Por isso que a gente viu na console lá o file size, viu a extensão, viu o file type, etc. Eu não joguei na console o conteúdo do arquivo, porque ele em si é muito grande, mas a gente colocou o conteúdo do arquivo, né, decriptado nesse arquivo texto aqui, que foi aquela comparação que a gente fez. Ou seja, antes da criptografia e depois da criptografia, na hora que a gente desencripta. Então, antes de fazer a criptografia, nós geramos esse arquivo aqui, essa stringona, que é o base 64 do arquivo binário. Antes de gravar no disco, nós temos o base 64 do arquivo binário, que também é esse stringona aqui, para a gente poder fazer a comparação entre os dois e poder atestar que os dois são o mesmo. Continuando no decrypt read, todos os métodos de decifração estão aqui, de cada tipo do arquivo, e depois nós pegamos a data e fazemos uma preparação da data para poder nomear o arquivo. Tem a decodificação base 64 do arquivo em si. Para quê? Para a gente poder escrever no disco. Então, gera o binário e aí a gente escreve o binário no disco efetivamente, usando o custom file name que a gente criou a partir da data e o binário em si, que no final dá esse resultado aqui, né? 2020 0421, que foi a data e a hora Zulu que a gente gerou, e o nome do arquivo. Esse prefixo de data, mais o nome do arquivo original que está aqui postado. Por que que eu não trabalhei só com o nome do arquivo original? Para poder dar meios de comparação entre quem detém o arquivo original e o arquivo que está armazenado
criptografado no sistema de retaguarda. Criptografado através desses algoritmos que eu desenvolvi aqui para notarização. Ah, ok. E a revogação? Já passou pela revogação? Como é que eu sei que passou pela revogação? Porque nesse caso aqui, eu observo o JSON da revogação. O processo de revogação, que é o último, né? Ele passa também pela verificação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem a carga das constantes que são usadas, das referências aos outros objetos, aos outros arquivos onde estão as classes e utilitários que a gente vai trabalhar. E vamos pela lógica. A lógica é sempre a mesma, né? Tem o método main. Esse método main faz a execução. Então, ele deserializa o JSON, faz o passe, verifica o estado, se ele está no estado emitido ou se está no estado validado. Lembrando que ele pode ir do estado emitido ou do estado validado direto para o estado de revogação. Estando um ou outro, né, verifica, faz as verificações necessárias. Então, se ele está no estado validado, faz uma verificação sobre o issuer, né? O emissor, para verificar se os dados do emissor estão corretos, né? Para verificar se não é uma fraude o que tá passando ali, né? Então, voltando, tá aqui. Se ele tiver validado, faz a verificação dos dados do validador somente. Não precisa fazer dos dois, porque o validador já fez a validação dos dados do issuer. Nesse caso, como eu só estou trabalhando com a revogação do documento, a gente decidiu que apenas validar os dados do validador são suficientes, porque o validador já validou previamente os dados do emissor. E é um processo de revogação, no qual eu estou tirando o estado de um documento que está armazenado no sistema de validado para revogado. Ou seja, aquele documento está revogado. É como se ele não tivesse valor prático desta data em diante. Fez o processamento de validação do validador, passa-se a parte de revogação, onde ele carrega os dados do revogador, né? Verifica se é nulo, vazio, etc. Faz a verificação se o revogador é o emissor ou é o validador, né, anteriormente. Se for um ou outro, ok, pode prosseguir. Se não for, para por aqui e avisa, né, que o revogador não é nem o emissor e nem o validador. Continuando o processamento normal, ou seja, o emissor passou por essa verificação, passa-se a adição do revogador dentro do bloco de dados, e em seguida escrever o bloco de dados na serialização do ambiente. Então, esses aqui foram foi uma passada, né, pelos algoritmos do que é executado dentro do processo de distribuição de arquivos utilizando a criptografia simétrica e assimétrica, né? Eu chamo a atenção aqui para a parte ainda da minha biblioteca de utilitários de criptografia, que os métodos do OpenPGP utilizados, né, na maioria deles, eles são assíncronos, o que nos obriga a aplicar algumas técnicas de tratamento de sincronia. Por isso é que esse await aqui na frente, né? O uso desse await é para sincronizar os métodos que o pessoal do OpenPGP fez de maneira assíncrona. Eles fizeram assim para promover o processamento em grandes plataformas. No caso aqui, eu preciso de uma serialização para poder manter a ordem das coisas. Então, o await é necessário para poder fazer a sincronização do que é assíncrono. Voltando para a nossa apresentação, né? Então, a parte da demonstração, eu comentei com vocês sobre os módulos de organização de dados, demonstrei com entradas, né, com verificação, o bin data block e o bin user, que são os dois principais. Conversamos aí sobre o módulo para a organização das funções utilitárias, a sincronização, a geração do número aleatório no registro da emissão do documento. Lembrando que a questão do número aleatório é usado para poder gerar a senha, que é usada na AES, e o vetor de inicialização, que é usado na AES. Os scripts de execução do processo de distribuição. Passamos aí pela execução dos scripts e vimos aí o resultado, que é o processo
para a distribuição segura de um documento digital para vários destinatários, usando os recursos de criptografia simétrica e assimétrica para garantir a confidencialidade, integridade e o não repúdio. Lembrando, né? Lá na frente a gente conversou sobre isso aqui, confidencialidade. Ela é garantida pela criptografia simétrica, com a chave aleatória, e com a transmissão dessa senha cifrada, usando essa chave pública do destinatário. A integridade é garantida pelo hashes utilizados no processo e pela superposição de hash sobre hash. E o não repúdio é garantido pelas assinaturas criptográficas do emissor e do validador aplicadas aos dados gerados a partir de suas respectivas chaves secretas, na parte do sistema que é assimétrico. Voltando àquele ponto, lá no final da apresentação, depois da execução da demonstração, né? Esse aqui foi o resultado, né? A questão do processo de distribuição. E quais são os próximos passos? Seria, no caso da pesquisa que está sendo realizada com foco em uma infraestrutura de blockchain, que leva em consideração o framework Hyperledger Fabric, adequar o código-fonte e os scripts que definem o processo de distribuição segura de um documento para funcionar em um ambiente blockchain controlado, implementado sobre o framework Hyperledger Fabric. O Fabric tem algumas características próprias, principalmente na parte de wallets, e que a gente vai ter que trabalhar e adaptar esse código que está aqui para poder rodar dentro do modelo do Hyperledger Fabric de blockchain. As referências, algumas referências para esse caso aqui do protótipo em si, sobre a parte lá da árvore Merkle, né? Tem a referência para um artigo do Merkle, aquela recomendação de curvas elípticas da Certicom Research, outra recomendação de curvas elípticas, onde a gente falou sobre as comparações das curvas, o livro de Stalins, né, a publicação do NIST, a referência para a implementação do OpenPGP e a referência de segurança aí do Node.js e comentários, a revisão de segurança do Node.js. Então, esse é o fim da demonstração. Agradeço a vocês pela audiência e aguardo o feedback sobre o que foi demonstrado. Vocês podem escrever, ter dúvidas, colocar nos comentários, mandar e-mail, etc. Porque esse é só um primeiro passo para a gente poder interagir em cima de uma proposta, de um modelo para poder distribuir um documento entre diferentes destinatários, só que distribuir de maneira segura através de um canal inseguro. Agradeço a vocês e até breve.